Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e a gente vai iniciar uma série de sermões. Eu não sei se já foi mencionado aqui, mas a gente vai começar uma caminhada no Sermão da Montanha. Então a gente vai expor todo o Sermão da Montanha. Eu, quando eu estiver aqui, os outros irmãos que têm pregado o Evangelho aqui, a gente vai estar caminhando do capítulo 5 de Mateus até lá no finalzinho do Sermão do Monte, do capítulo 7, tá bom? É um texto extremamente rico para a nossa vida, para a nossa caminhada com o Senhor, como a gente vai ver ao longo de todas as exposições, e a gente vai iniciar no capítulo 5, verso 1 até o verso 5, onde a gente vai olhar as 3 primeiras bem-aventuranças e fazer um panorama bem breve do que é esse grande sermão de Jesus Cristo. Eu vou estar lendo esses versos e peço que vocês me acompanhem, mesmo assentados em reverência à santa palavra do nosso Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar-nos, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Santo Deus, diante da tua palavra lida, estamos nós aqui, tua igreja, teu povo, o povo da aliança, e pedimos, Deus, que o Senhor nos capacite a entender a sua palavra, a aprender da tua palavra, e, Senhor, transforma o nosso coração, a nossa vida, tudo que precise de transformação através do teu evangelho. Fira o nosso coração com a tua palavra, Deus, para que a gente possa cada vez mais crescer na fé, amadurecer e caminhar com mais fidelidade ao Senhor. Assim, pedimos que o Senhor edifique a tua igreja na tua palavra nessa hora, no nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém. A morte é algo que costuma causar na nossa vida espanto, dor, luto. Eu acho que ninguém está preparado para ela. É uma das coisas que mais a gente tem dificuldade nessa vida, é a morte, é o fim dela. Principalmente quando a gente vê e presencia, ainda mais com pessoas próximas, a morte de uma pessoa pequena, de pouca idade, seja uma criança, seja um jovem, porque vem na nossa mente, além da dor, do luto, de todas essas coisas, o quanto que essa pessoa poderia ter vivido, o quanto que ela poderia ter caminhado nessa vida cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de metas, e a gente se entristece com isso, não é? Mas uma coisa a gente precisa pensar também, que é como nós temos caminhado, como a nossa vida tem sido vivida diante de Deus, porque às vezes a gente pensa pouco na nossa vida, às vezes a gente pensa pouco em como temos vivido essa vida, e a gente pensa mais naquele que teve a vida interrompida e como ele poderia viver a vida se ela não tivesse sido interrompida. Às vezes a gente está cheio de rotinas, cheio de cronogramas na nossa agenda, inclusive dentro da igreja, e não para pensar, para refletir. Muitos vão viver a sua vida inteira buscando felicidade, buscando uma vida feliz, uma vida em que ela tenha plena alegria. Mas o que é felicidade? O que é uma vida feliz? Será que é um sentimento? Será que é um estado? Será que podemos encontrar essa felicidade e ter essa vida feliz, plenamente feliz? Nós encontramos isso no Sermão do Monte de Jesus, principalmente aqui nas bem-aventuranças que abre esse grande sermão de Jesus Cristo. D.A. Carson, falando sobre esse Sermão do Monte, para a gente entender aqui um pouquinho o que é esse grande sermão, qual o contexto aqui, ele diz: quanto mais leio esses 3 capítulos, mais me sinto atraído e ao mesmo tempo envergonhado por eles.
Sua luz brilhante me atrai como a lâmpada atrai para si a mariposa, mas a luz é tão brilhante que seca e queima. Não há lugar para formas de piedade que sejam apenas verniz e fingimento. O que se exige é perfeição. Jesus diz: sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então o Sermão do Monte, ela vai ser essa obra da graça na vida daquele que já foi regenerado, aquele que já foi alcançado pelo Evangelho, pela graça do Senhor, porque quem não crê em Cristo nunca vai conseguir viver essa ética que está sendo apresentada aqui no Sermão da Montanha. O padrão aqui, ele é altíssimo. Capacitado pelo Espírito é que nós vamos conseguir, como a gente vai ver. Jesus não quis dar aqui esse Sermão da Montanha aos seus discípulos instruções que fossem impossíveis de cumprir. Ele está falando algo aqui que é palpável. Jesus está ensinando uma ética que é contrária à ética daquele mundo em que eles viviam naquele tempo, inclusive da religião judaica, que estava deturpando a palavra de Deus, cheia de ensinos falsos através dos escribas e dos fariseus. Tanto é que John Stott, ele vai dizer que o centro desse Sermão do Monte é o capítulo 6, verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles, aos escribas e aos fariseus. Vocês têm que ser diferentes. É o que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos. E aí entra a orientação, como a gente vai ver mais para frente, de ser sal, luz da terra, do mundo. Jesus traz a verdadeira interpretação da lei que estava sendo mal interpretada e ensinada pelos religiosos da época. Outro ponto que a gente vai precisar entender aqui bem para compreender com mais profundidade o Sermão da Montanha é compreender que o contexto aqui que Jesus está apresentando é reino de Deus. Isso é o que é o cerne, o centro da pregação de Jesus Cristo desde o início, como a gente vai ver no capítulo 17, 4 verso 17: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E depois ele vai pregar em toda a Galileia. Lá no verso 23 do capítulo 4, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ou seja, a ética que Jesus está ensinando aqui é a ética do reino dos céus, e só quem é do reino dos céus pode viver esse padrão de ética que Jesus apresenta. E esse reino, outra coisa que a gente precisa ter em mente quando fala de reino de Deus dos céus, que apresenta aqui nesse Sermão do Monte, é diferente da ideia que a gente tem de reinado de Deus de maneira cósmica, de maneira universal, que é o reinado, o governo de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre tudo que Ele criou, as estrelas, os céus, o mar, a terra, como a gente vai ver lá em Isaías 40, por exemplo. Mas a ideia aqui é um outro aspecto do reino, o reino no sentido de salvação, onde tem vida, que é aqueles que creem nele, vivem e viverão pela eternidade, né? A gente vai ver aqui comparando, né, os versos 45 e 47 de Marcos 9, esse significado. 45 diz assim: se o seu pé fizer pecar, corte-o. É melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. E o verso 47: se o seu olho o fizer pecar, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno. Ou seja, entrar nesse reino que aqui está sendo tratado é entrar na vida e vida eterna. Assim como Mateus vai falar dos 2 caminhos no final do Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, verso 13 e verso 14, onde ele vai mostrar a porta larga, que é o caminho para a perdição, e a porta estreita, que conduz para a vida. Portanto, irmãos, aqui no Sermão do Monte, como Martin Lloyd Jones ele vai afirmar, nós temos uma descrição do caráter do crente, e não um código de ética
ou de moral para a humanidade. Não são simplesmente regras que Jesus está apresentando aqui, mas uma descrição de como o crente verdadeiro, que é bem-aventurado, vai viver nesse mundo. E isso precisa estar cravado na nossa mente e coração, em todo o sermão que a gente vê aqui do Sermão da Montanha. O que a gente está vendo aqui é o que se espera de todo crente verdadeiro. Ele deve ter isso aqui. Dentro disso, a gente inicia as bem-aventuranças, que o Senhor vai descrever as características de ética essencial do povo do reino de Deus. Jesus, ele não vai ordenar que os integrantes desse reino de Deus sejam assim. Se a gente vai ver nas bem-aventuranças, ele não está dando ordens. O que ele está fazendo aqui? Ele está pressupondo. A gente vai ver que ele está pressupondo que eles já são assim, não ordenando que eles sejam assim, como se tivesse opção ou escolha. Todo cidadão do céu deve ter essas características que são apresentadas aqui na bem-aventurança, e que estes, como Jesus ensina, são os verdadeiros bem-aventurados, que tem um sentido aqui de abençoado, de aprovado por Deus, de feliz. E o que a gente encontra aqui nessas três primeiras bem-aventuranças? A primeira, não é? Onde ele vai dizer no verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Martin Lloyd Jones, ele vai afirmar que essa bem-aventurança, a primeira que abre essas bem-aventuranças que Jesus apresenta, não foi colocada aqui à toa como primeira. Ela é a chave para a gente compreender todas as seguintes bem-aventuranças. E Jesus ordenou, colocou em ordem as bem-aventuranças, não de forma aleatória. Ele foi lembrando de algumas bem-aventuranças e foi citando, não, mas ele organizou numa sequência lógica e espiritual. Isso é como se todas as outras características ou bem-aventuranças, em certo sentido, fossem resultados dessa primeira bem-aventurança, que é a pobreza de espírito, humildade de espírito, como é apresentado aqui nessa tradução. E pobreza de espírito, irmãos, a gente precisa entender que não é privação financeira, por exemplo. Tem gente que acha que o pobre de espírito e tal é aquela pessoa que não tem dinheiro, por exemplo. Tem gente que liga isso aqui com o financeiro, não tem nada a ver. Não está ligado nem a coisas materiais isso aqui. Não é aquela pessoa também que tem falta de coragem, ou uma pessoa medrosa, né? Que muita gente também liga com isso. Também não é, obviamente, aquela pessoa que não tem consciência espiritual, ela é pobre de espírito, não tem consciência espiritual, ou uma pessoa que é mal intencionada, né? Muito menos aquele que não tem o Espírito Santo, por isso ela é pobre de espírito. Não é isso aqui. Muito pelo contrário. O que é? É a pessoa que, pelo Espírito Santo que a conduz, ela tem consciência da sua pobreza espiritual, da sua indignidade diante de Deus. É a forma mais profunda de arrependimento diante da majestade e da graça de Deus. O exemplo mais claro disso que a gente vê é a oração que a gente leu aqui do publicano e do fariseu, onde o fariseu, ele orava, como vai dizer lá no texto, de si para si mesmo. Ele nem a Deus ele orava de si para si mesmo. E lá em Lucas 18, verso 11, que a gente leu, diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Percebe aqui o que ele está querendo fazer? E o publicano, que não conseguia nem olhar para o céu, ele batia no peito, no verso 13, e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então a diferença aqui é de uma pessoa que se orgulha de quem é, de suas qualidades, e confia em si mesma, nela mesma, e de uma pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, que não tem qualidades em si mesma e que depende exclusivamente
do Senhor. Ser humilde de espírito é o contrário do que eram os fariseus, cheios de orgulho pessoal, de arrogância, de ego inflado, de humildade de espírito. A gente vai ver que é o reconhecimento da total dependência da misericórdia e da graça de Deus que nós temos. É experimentar na prática o que Isaías experimentou quando recebeu aquela graciosa visão do Senhor, que a gente leu aqui também em Isaías 6, e ele disse lá no verso 5: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ele ficou impactado com a visão que teve, ficou extremamente temeroso, porque viu o Senhor sendo ele pecador, vivendo no meio de pecadores também. Isso é a humildade de espírito. É semelhante a Paulo, que diz a Timóteo, lá na primeira epístola, no capítulo 1, rendendo graças a Deus porque o Senhor o chamou para o ministério, mas dizendo que ele é o principal dos pecadores, mesmo tendo feito tanto já, que ele já tinha feito quando ele escreve ali para Timóteo a sua primeira epístola. Ele poderia se vangloriar diante do jovem, mas ele diz o que? Eu sou o principal dos pecadores. Ele está mostrando para Timóteo o que é pobreza e humildade de espírito. Isso é o principal ou o primeiro passo de uma conversão, quando nós reconhecemos a nossa pobreza, quando a gente reconhece o nosso pecado, a nossa gigantesca distância moral do Deus totalmente santo, santo e santo. Por isso, esses recebem o reino, que é a promessa aqui, porque reconhecem que eles mesmos não têm condição de colocar nada disso que está sendo falado aqui em prática, porque precisam continuamente do Senhor para viver cada passo, cada decisão, cada escolha da sua vida. Isso não significa falsa humildade ou até orgulho da humildade, como muita gente pode olhar para Paulo dizendo que é o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, e dizer que ele está sendo falso humilde, né? O grande apóstolo Paulo dizendo isso. Não é. Ele reconhece mesmo a sua pobreza, o seu pecado, ele luta contra o pecado. Humilde de espírito, ele não depende ou se vangloria por ser de determinada família, por exemplo, de pertencer a determinada raça, a determinada nacionalidade, que haja alguma vantagem em algo desse tipo. Também não se vangloria da sua inteligência, das suas habilidades, da sua moralidade, da sua grande conduta ética, do seu grande bom comportamento. Ele não vive em competição, o humilde de espírito. Ele não vive cheio de orgulho de si, pelo contrário, ele não vive desmerecendo os outros. Quem é ele para desmerecer alguém? Ele reconhece a sua pobreza de espírito. Por isso, o pobre de espírito é aquele que diante de Deus reconhece que ele nada é, a não ser uma pessoa vazia, de mãos vazias, sem nada para oferecer, arrependida, carente, desejosa da graça e do Espírito de Deus, que reconhece que foi alcançada por essa graça maravilhosa do Senhor, que enviou para morrer em nosso lugar o seu único Filho, e rasgou o véu que nos separava dele através da sua morte, ao receber toda a ira de Deus pelos nossos pecados. Isso é pobreza do espírito. Mas o Senhor continua aqui, e ele diz no verso 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui, meus irmãos, para a gente não entender de maneira torta o que Jesus está querendo dizer, não é uma promessa para todos aqueles que choram. Não é que Jesus não está falando de todo mundo que está chorando, né? Eu estou chorando, eu posso usar esse versículo aqui porque o Senhor me consola. Eu perdi o emprego, ou pisaram no meu pé, me deu uma topada ali, arranhei o tampão do dedo. Aquela galera que gosta de jogar o futebol no asfalto, descalço, né? Que arranca o tampão.
está chorando, o Senhor vai me contar. Não, não é isso. Não é para todo aquele que simplesmente derrama lágrimas. Não é isso que ele está dizendo aqui. Meus irmãos, a ideia central aqui nesse choro é decorrente, como eu disse, da primeira bem-aventurança, do ponto anterior, do reconhecimento da miséria e do pecado. Essa é a ideia aqui do choro. Aqueles que não buscam desculpas para o seu pecado, como fez Adão no Éden. Quando pecou, disse ao Senhor: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele está culpando a mulher e está culpando Deus que deu essa mulher a ele. Como se ele não tivesse culpa daquele pecado que ele cometeu. Então é esse o choro, não daquele que está culpando os outros pelo seu pecado, mas que chora com o coração quebrantado por seus pecados diante do Deus Santo. A pessoa que não vive em conformidade com o pecado e é constrangida pelo Espírito quando cai, quando peca e chora em arrependimento amargo diante do Senhor por ter ofendido esse Deus santo, santo e santo, o Deus da sua salvação. É o choro diante de um profundo arrependimento, porque não é um choro falso, não é aquele arrependimento por medo de punição, por medo de ter sido pego ali fazendo uma besteira, como uma criança, né, quando é pega ali fazendo uma besteira e chora com medo de apanhar, de ficar de castigo. Não, mas uma profunda dor na alma ao ficar genuinamente triste por ter cometido o pecado, semelhante a Davi, quando confessa seus pecados a Deus e fala lá no Salmo 32, verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele gemia todo dia, seus ossos estavam envelhecendo por conta do pecado que ele estava cometendo. É aquela pessoa que sente o constrangimento, a dor de estar pecando. Você tem chorado diante dos seus pecados? Quando isso não acontece, irmãos, é porque o nosso coração está endurecido, está como uma rocha já. O cristão que não se lamenta mais por ofender a santidade do seu Senhor, que matou o seu filho na cruz e o ressuscitou, por ele, está doente e precisa de um renovo do Espírito para reconhecer o seu pecado e prantear diante daquele que é santo, santo e santo. Esses serão consolados pelo Senhor. Os que genuinamente se arrependem e choram diante do Senhor pelos seus pecados são consolados, porque o Evangelho é graça. Demonstra que, apesar de sermos pecadores, de ofendermos o Senhor, quando reconhecemos isso e genuinamente somos quebrantados, ao mesmo tempo somos alcançados pela visão gloriosa de Cristo na cruz do Calvário, em sua morte expiatória por nossos pecados, por amor de nós, que Ele suportou a vergonha da cruz. E ao mesmo tempo em que somos assolados pela tristeza do pecado, somos consolados pelo Senhor da graça. Mas esse choro também pode abranger, obviamente, diversos sofrimentos que iremos passar nessa vida, como catástrofes advindos de problemas naturais, morais, morte, por exemplo, luto, perdemos alguém querido. Obviamente a gente vai chorar com profunda tristeza, lamento, e o Senhor nos consola também. A gente sabe que esse choro um dia se transformará em alegria e consolo no dia da ressurreição, que o próprio Senhor, naquele grande dia que Ele revela para nós, enxugará as nossas lágrimas, e não mais teremos lágrimas, nem luto, nem dor, nem sofrimento. Esse é um consolo que somente o cidadão do reino dos céus recebe, tanto no presente, já nessa vida, quanto no futuro, de maneira gloriosa e eterna. Mas Jesus continua aqui com mais uma bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E apesar da gente olhar para a mansidão às vezes com um olhar também distorcido, que parece até aquela característica de uma pessoa fraca,
uma pessoa sem determinação, uma pessoa sem coragem. Ela é mansinha, né, e tal, coitadinha dela. Muita gente olha como se fosse uma coisa ruim nesse mundo hoje, uma coisa negativa. Mas esse não é o conceito bíblico de mansidão. R.C. Sproul, ele vai dizer que mansidão é uma qualidade quase sempre manifesta por pessoas extremamente fortes que, a despeito disso, não empregam força ou poder para oprimir os outros ou destruí-los. Uma pessoa forte que não usa isso para oprimir ou destruir. D.A. Carson também vai fazer uma bela descrição da diferença entre mansidão e pobreza de espírito. Ele vai dizer assim: pobreza de espírito diz respeito à opinião que uma pessoa tem a respeito de si, sobretudo em relação a Deus, como a gente viu, enquanto mansidão diz respeito a seu relacionamento com Deus e com os outros. Ou seja, a mansidão, ela vai ser evidenciada e demonstrada em nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. E Carson ainda vai definir mansidão como o desejo consciente de pôr os interesses do outro na frente dos nossos. Lá em Números, capítulo 12, verso 3, a gente vai ver Moisés sendo descrito como o homem mais manso da terra que já existiu. E nesse mesmo capítulo foi demonstrada a sua mansidão, quando Miriam e Arão fazem uma queixa contra Moisés e questionam: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Parece que não inveja aqui. E Moisés se recusa a se defender daquela situação, e o Senhor o defende e ainda leva uma lepra para Miriam. E o que Moisés faz depois disso? Bem feito, está vendo? Não, ele ora para que Deus a cure, mesmo depois do que ele passou, né? Jesus é o exemplo supremo dessa mansidão aqui, maior do que qualquer outro, o único que pode chegar a nós, a mim e a você, e dizer o que lemos em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O manso é aquele que deixa a si mesmo seus direitos, sua causa, seu presente, seu passado, seu futuro nas mãos de Deus, principalmente quando está sofrendo de maneira injusta. Quem é o exemplo máximo disso, senão Jesus, que sofreu nessa terra de maneira injusta, sendo Deus, foi pisado, foi abandonado, foi zombado a ponto de botarem uma roupa de rei nele e baterem nele, só para zombar, porque ele dizia que era o rei dos judeus, e depois tirarem a roupa e mandarem para a cruz. Agora vai lá e se salva, cuspirem nele e o matarem mesmo sem ter cometido um pecado sequer, sofrendo, passando por tudo isso, no lugar de inimigos que éramos dele. Não éramos amigos íntimos de Jesus quando ele fez isso por nós, éramos seus inimigos, nem o conhecíamos, e ele já tinha feito isso. Mesmo diante disso, sabe como a gente às vezes costuma agir? Uns às vezes, outros mais ou menos, e outros quase todo dia, como se fôssemos o centro do universo, que somos detentores da verdade, por exemplo, e os outros estão sempre errados, porque quando a gente detém toda a verdade, está todo mundo errado. E nós não lidamos muito bem com os quase 8 milhões de pessoas no mundo. Isso quando nós agimos de maneira egoísta,
olhando para o nosso próprio umbigo somente, e não vivemos a mansidão em nossos relacionamentos, enfatizando o desejo dos outros, servir aos outros, ao invés de ser servido. Como é difícil, irmãos, na prática mesmo, sabe, não na teoria, abrir mão dos nossos interesses. É muito difícil. Você é uma pessoa assim? Se está em dúvida, você que é casado, olhe para o seu casamento, olhe para o relacionamento com seus familiares, com seus irmãos na igreja. Você cobra mais dos seus interesses ou busca servir aos outros? No casamento você tem vivido aquela guerra de interesses, que às vezes vira isso, aquela guerra, aquele cabo de guerra, onde um está buscando o interesse do outro, fica um puxando para cá, o outro para lá, e ninguém vive a mansidão dentro do casamento, ninguém vive o companheirismo, que é o propósito de um para o outro dentro do casamento, um buscando alegrar o outro, um buscando satisfazer o interesse do outro. E quando isso é corretamente vivido num casamento, irmãos, de maneira recíproca, bem-aventurados aqueles que vivem a mansidão em seu casamento e lar. E na igreja, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, às vezes a gente vem aqui para buscar e satisfazer os nossos interesses, como um consumista vive hoje, vai numa loja, olha o que gosta, pega e vai embora. Às vezes a gente está procurando a igreja para agradar a gente, os nossos interesses, as nossas vontades, de maneira egoística mesmo, que é contrário à mansidão. Ou será que a gente está vivendo aqui, irmãos, com alegria no corpo, servindo, ajudando uns aos outros, vivendo essa mansidão, exemplo de Cristo aqui? Mansidão é relacionamento, irmãos, é trato, está intimamente ligado aqui à humildade. E como a gente às vezes deixa a desejar nesse ponto, irmãos, como às vezes a gente age de maneira egoísta, influenciado pela cultura desse tempo consumista. Mas a pessoa mansa, ela enxerga a si mesma e os outros debaixo do domínio soberano e na autoridade de Deus, e assim ela se relaciona e busca genuinamente e alegremente o interesse dos outros. A recompensa para esse é toda a terra. Essa é a herança eterna dos mansos, como herdeiros de Deus e como co-herdeiros de Cristo. Como lá em Lucas capítulo 10, verso 22, Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. E em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda essa criação geme, aguarda a redenção dos filhos de Deus e a consumação desse reino dos céus, e toda a criação será restaurada, liberta do pecado, sendo preenchida por quem? Pelos mansos, que vivem a mansidão do Senhor. Para concluir, apesar de a gente ficar triste, irmãos, com a morte, e de fato ficamos, é impossível não ficar, com alguém que perdeu a vida cedo, que tinha um futuro pela frente. E hoje eu estava olhando um site que vai calculando ali em tempo real a população do mundo, nascidos, mortos. E na hora que eu olhei hoje tinha no mundo 113.680 pessoas mortas, sendo que aumentava mais rápido do que os segundos do relógio. Agora deve ter batido mais de 200 mil. Isso é muito sério, irmãos. Isso deve nos levar a refletir como está a nossa vida cristã na prática, fora da teoria, fora da capa religiosa. Será que temos reconhecido a nossa pobreza de espírito, nossa pecaminosidade diante do Senhor, ou nossas orações de confissão do pecado aqui têm sido só um rito, uma rotina religiosa, que ao invés de se achar melhor ou mais santo do que o outro, superior ao outro, será que nós temos reconhecido
que se não fosse a graça de Deus, seríamos as piores pessoas desse mundo. Será que isso tem nos feito chorar diante do Senhor? A realidade de não conseguir fugir de um pecado às vezes e acabar caindo e ofendendo o nosso Senhor? Será que temos realmente nos arrependido de nossos pecados, não de maneira mecânica, mas a ponto de coração quebrantado, buscar com todas as forças se livrar desses pecados a fim de viver uma vida cada vez mais santa e reta, com prazer e gratidão pela graça da salvação recebida pelo Senhor? Será que temos sido mansos em nossos relacionamentos, buscando não viver para a nossa glória ou para os nossos interesses, como se o mundo girasse ao nosso redor e todos à nossa volta tivessem que fazer a nossa vontade? Será que temos vivido como herdeiros do reino dos céus, como aqueles que são consolados pelo próprio Deus, como aqueles que são herdeiros da terra eterna? Como temos vivido a nossa vida? Você se sente bem-aventurado? Você já se encontrou com essa plena felicidade? O Senhor Jesus Cristo. Pense nisso na sua vida. Reflita nisso. Que Deus assim nos abençoe e nos dê graça. Vamos orar. Santo Deus, como é bom reconhecer a sua majestade, enxergar com os olhos da fé, Deus, a sua santidade perfeita. Como é bom, Deus, também com os olhos abertos pelo Senhor, reconhecer a nossa pobreza, reconhecer como falhamos diante do Senhor, como estamos longe do que o Senhor quer de nós e como necessitamos do Senhor para chegar lá. Senhor Deus, dê-nos graça, dê-nos graça para continuarmos essa caminhada cristã próximos do Senhor. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que nos leva a pecar, a falhar com o Senhor, tudo aquilo que nos desvia do caminho do Senhor. Nos dê um coração puro, um coração inabalável, um coração moldável, onde o Senhor possa moldar de acordo com a sua soberana vontade. Livra-nos, Deus, da nossa vontade. Faça a sua vontade em nossas vidas. Assim te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.